Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de cyberconvivência, ou seja, convivência online. O que nossos jovens têm feito na internet, o que nós, enquanto pais e mães, podemos fazer, né, em relação a esse uso da internet, das redes sociais. Primeiro que uma coisa que é importante dizer é que às vezes isso é até algo novo, né, para algumas gerações de pais e mães, né? E aí a gente preciso começar dizendo uma coisa que é importante, que a gente precisa olhar para a geração que a gente tem hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós pais acabamos dizendo, mas na minha época era desse jeito, na minha época não se faz mais pessoas como na minha época, ou isso é mimimi, ou é uma geração diferente. Sim, é uma geração diferente, então não dá mais pra gente resolver problemas novos com métodos antigos, métodos que muitas vezes já não servem mais. E aí eu tô dizendo, gente, vejam, de uma forma diferente da questão de quando a gente olha e pensa, não, as pessoas não são respeitosas ou não são mais justas, honestas, é diferente, tá? O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa olhar para essa geração como ela é e aí pensar, a partir desses novos problemas que têm surgido, o que é que a gente faz, né? O que é que a gente pode fazer? Então, por isso é muito importante a gente olhar a nossa geração a partir de onde ela nasce, de onde ela surge, né? A gente precisa pensar que a internet, ela potencializa muitas coisas, né? E existem alguns problemas que, na verdade, eles não são problemas novos, né? Eles só foram potencializados por conta da internet. Então, muitas vezes, a culpa não necessariamente é da internet, mas nós sabemos hoje que a gente tem um desafio muito grande na educação dos nossos filhos com o uso das redes sociais, com o uso da internet. Então a gente precisa pensar em alguns limites que a gente precisa ter, né? O limite a ser preservado, os limites a serem transpostos, o limite à intimidade, e existem muitos prejuízos para o desenvolvimento das pessoas. A partir, né, da pandemia, sei que os jovens já usavam as redes antes, nós também, mas a partir da pandemia a gente vê que houve uma intensificação do uso das redes sociais, principalmente das redes sociais, até porque era o único meio possível, né, de comunicação. Então, nós percebemos que os adolescentes se trancavam mais nos quartos, não saíam mais das redes, isso se intensificou e muitos hoje ainda vivem nessa situação, né? E nós, os adolescentes, estão na construção da sua identidade, buscando pela sua personalidade. E aí, para eles, muitas vezes, essa identidade virtual é quem ele é e como ele quer ser visto naquele ambiente, né? O que eu posto, com quem eu compartilho, quem eu curto. Há uma narrativa digital, né? Que nem sempre condiz com esse mundo. Só que a gente precisa estar olhando pro que é que ele olha, né? Ficou engraçado a forma com que eu falei, mas a gente precisa estar olhando para onde é que esse adolescente está olhando, o que é que ele se importa, né? Para que a construção da sua personalidade não fique, de certa forma, prejudicado, né? A gente precisa reforçar que existem outros seres humanos na tela, né? E a gente precisa dar olhar para todas as dimensões da existência do ser humano, né? Porque muitas vezes acontecem situações de violência online porque as pessoas acham que não serão punidas ou porque tem uma baixa sensibilidade quando não vê o outro presencialmente, né? Então, a gente precisa trabalhar muito com esses adolescentes e situar neles o limite à intimidade, né? Essas fronteiras entre o público e o privado, que ainda estão em construção. E aí a gente tem alguns problemas de convivência, né? Dentro
desse convívio. Então, nós temos as fake news, que não é algo novo, né? A gente sabe que as mentiras sempre estiveram aí, né? Mas a tecnologia ampliou esse alcance. E aí a gente percebe que os adolescentes, eles sabem tudo, gente. Eles sabem entrar, eles sabem criar um fake, eles sabem criar um jogo, mas eles têm uma grande dificuldade, isso as pesquisas mostram, inclusive a minha pesquisa de mestrado, que eles não têm, na verdade, condição de uma análise crítica sobre o que eles estão fazendo. Então, por isso, nós adultos precisamos exercer o nosso papel de adultos nesse sentido, né? Para que então a gente estabeleça uma noção crítica do uso que esse adolescente tem feito das redes sociais, enfim, do uso da internet, né? Então, a gente tem as fake news, a gente tem as bolhas digitais, né? Que são vieses de confirmação dos meus valores, né? Então, uma polarização muito grande. E até seria uma falta de disposição para ouvir outros discursos. Então, a gente vê um aumento da intolerância. A gente vê muito forte algo que é a cultura do cancelamento, né? Já existe há muito tempo na sociedade, mas hoje é mais fácil cancelar alguém nas redes sociais, né? E esses casos, eles precisam que os limites sejam estabelecidos, né? E há uma ruptura, né? Do pacto civilizatório, né? Então, não quer mais conversar, é intolerante, enfim. A era da internet, ela ampliou um julgamento público muito grande, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe também o linchamento virtual, que é uma exposição de um mau comportamento, um linchamento público, só que de uma forma virtual, né? E onde fica a liberdade de expressão nisso tudo, né? Existe o discurso de ódio, existe um outro problema muito sério, que é o cyberteasing, né? É uma linha muito tênue entre humor e agressão, então são os memes, são as figurinhas, que muitas vezes têm cunho racista, homofóbico, gordofóbico, né? Então a gente precisa pensar que há intenção ou não de prejudicar essa pessoa, mas a gente precisa olhar se então é um ataque agressivo, né? Nós temos o cyberstalking, que então é uma perseguição online, né? É mais do que uma curiosidade, né? A gente tem aí famosos que tiveram imagens íntimas divulgadas por conta de pessoas que stalkeavam. Nós temos também algo muito sério, que é a sextorção, né? Ou sexting, que é um comportamento virtual de compartilhar mensagens íntimas, né, ou de caráter erótico e sexual, nudes, seminudes, brincadeiras e jogos virtuais sexuais, né? A sextorção é uma extorsão cibernética relacionada às questões sexuais, enfim, que promove vergonha ao outro, promove a humilhação. Nós temos o cyberbullying, que é um tipo de bullying, só que virtual, então ele é um pouco até mais cruel, porque há uma rapidez no seu alcance, né? E não existe esquecimento, impossibilidade, né, de apagar aquele conteúdo. Por mais que a gente apague, se eu tirei um print, e aí, né? E a gente percebe que no cyberbullying há um maior sofrimento emocional entre as vítimas por conta da sua exposição e permanência, né? E aí, o que a gente precisa pensar dentro disso é que a gente precisa estar de olho no que nossas crianças e nossos adolescentes têm feito na internet, né? Os pais, nós como os pais, a gente precisa conscientizar que a internet é uma rua pública, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a tudo e isso pode ser muito perigoso, né? Muitas vezes os pais não querem tocar no assunto ou não sabem como tocar no assunto com os adolescentes, mas a gente precisa estar atento porque eles confiam às vezes no parceiro, no amigo, para enviar alguma imagem que pode ser íntima e pode vazar. Então há uma série de consequências muito negativas, né? A gente precisa prestar atenção também no comportamento do nosso filho, da nossa filha offline. Com quem ele se comunica, quem é que ele segue, o que ele consome, né?
quando há uma mudança muito brusca de atitude, a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre os riscos e os perigos online, né? E trazer uma noção de responsabilidade e autoproteção. Ficando longe, pessoal, dos sermões, né? Sermão, para um adolescente, é algo extremamente tedioso. Isso vai nos afastar mais do que nos aproximar, né? A gente também, crianças e adolescentes que têm um manuseio excelente da tecnologia, mas não tem, como eu disse, essa maturidade e essa noção de autoproteção. Então, a gente precisa exercer esse papel, né? A gente tem lidado com uma geração do quarto e o quanto é difícil a gente interagir com essas crianças e com esses adolescentes, mas a gente precisa buscar conexão, né? E ter uma comunicação assertiva e construtiva, né? Buscar a proximidade dos nossos adolescentes. E é muito importante estabelecer limites, monitoramento, tempo de uso. Isso pode se estabelecer a partir de combinados, né? Para que os adolescentes não se sintam tão invadidos em sua privacidade, mas é preciso ficar claro que algumas coisas são inegociáveis. Então, eu preciso ver com quem você tem conversado, até porque existem aplicativos que não têm nenhum filtro, né? Como o Discord, por exemplo, que é um bate-papo de jogos. Não há filtro algum, isso pode ser muito perigoso. Então, algumas coisas precisam ficar claras de que são inegociáveis, né? Só que eu preciso, antes de tudo, estabelecer uma relação de confiança com o meu filho, para que ele não ache isso, não pegue isso como um ataque, mas veja isso como uma proteção. É muito importante a gente pensar que o adolescente, ele quer ser visto como um valor, ele está construindo a sua personalidade. E se eu não me vejo como um valor pela minha família, pelos meus pais, pode ter certeza que em outros lugares, nas redes sociais, ou em grupos, ou em plataformas, Discord, Reddit, fóruns da vida, ele pode encontrar pessoas em que vão dizer de alguma forma que ele é valor. Só que esses valores podem estar invertidos, esses valores podem distanciar ainda mais o nosso adolescente. Então, a gente não quer perder o nosso filho para o quarto ou para qualquer outra coisa que seja nociva. Então, estabelecer uma conexão e uma proximidade é fundamental nesse momento. Bom, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para alertar vocês sobre o que tem acontecido ou o que pode acontecer nessa cyberconvivência. E o importante é sempre manter a calma e pensar que o diálogo é o melhor para qualquer situação. Um abraço!